Boa noite! Bem-vindos a mais um Pela Lente. Antes de começar, eu queria já pedir desculpa, não sei se vocês conseguem ouvir daí, mas uma britadeira começou agora. A gente está gravando esse programa. A britadeira começou agora, tem 5 minutos. Ela falou assim: cheguei. Então, caso isso esteja atrapalhando, já peço desculpas, mas garanto que vou falar bem pouco, para o nosso convidado falar muito hoje. Aproveito que a gente escuta o convidado, não escuta a britadeira. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, você já sabe, também o Pix, para quem quiser ajudar na produção de conteúdo com qualquer valor. Hoje a gente vai falar sobre o longa Paraí, que estreia nessa quinta-feira e é ambientado na comunidade Guarani do Jaraguá e tem a sua história contada pela perspectiva da pequena Pará, uma garotinha que pela primeira vez encontra uma espiga de milho colorida. Ela fica encantada com a beleza dessa espiga e vai tentar cultivar. Esse milho tradicional dos guaranis desperta nela uma busca por si mesma, sobre o seu lugar no mundo. Ela tenta entender ali quem ela é, né? De onde ela vem, o que está acontecendo. É bem interessante. Para falar do filme, a gente conversa hoje com o diretor Vinícius Toro. Ele é formado em audiovisual na USP, trabalha há 12 anos junto ao povo guarani, realizando documentários, exposições fotográficas e livros, culminando nesse filme de ficção que é o Paraí, resultado da criação em parceria com a comunidade indígena do Jaraguá e desenvolvido a partir de fatos vividos durante o processo de luta pela terra. Bem-vindo, Vinícius. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado você, mano. Prazer estar aqui. Muito feliz de ter aqui. E aí, antes de mais nada, Vinícius, eu tenho aqui no programa um costume. Diante da gente entrar no tema, eu gosto de saber da vida do meu convidado. Então, eu queria saber um pouquinho como que você foi na infância. Sim, eu pergunto da infância. Eu quero saber do pequeno Vinícius. E como que o cinema entrou na sua vida. Nossa, essa eu não estava esperando. Eu acho que o cinema entrou minha vida um pouco como para a maioria das pessoas, assim, a gente acaba vendo e ver filmes americanos, né? E mas eu tinha essa coisa com a minha família de esperar esse momento de chegar na época, né? De um momento de ir na videolocadora para ver aquele filme de domingo, assim, né? Então, mas eu sempre gostei de filmes que tinham, mesmo novo, assim, de filmes que tinham esse aspecto dramático, assim, né? Então, acho que um pouco por aí, e assim, quando eu comecei a fazer mesmo cinema, eu vi que algumas coisas tinham a ver, né? Uma coisa assim, dessa coisa de sempre estar querendo contar alguma história, né? Querendo, mesmo quando era ligado a essas histórias de heróis, né? As aventuras, quando você é pequeno, essa coisa, Cavaleiros Zodíacos e essas coisas, né? Mas de alguma forma, essa coisa de que é um pouco como funciona quando você vai fazer um filme, você fica vendo coisas e aquilo ativa e você continua fazendo criando a sua própria história, mas, né, nessa relação com aquilo que você vê, com o que gosta, né? Enfim, acho que é um pouco por aí. Arrasou. E como que você começou a trabalhar com os povos indígenas? Como é que é o seu trabalho no dia a dia? São 12 anos, né? Sim, nesse tempo isso mudou muito, né? Eu acho que eu tinha um interesse, assim, uma coisa, a gente, né, brasileiro é como se a gente vivesse em paralelo, né, com essa questão indígena, né? Ela tá ali, mas a gente não tem a menor noção, assim. Eu falei a gente brasileiro, né, como se também os povos não fossem brasileiros, mas assim, nesse sentido, a sociedade urbana, ocidental, e com essa identidade, né, do cidadão brasileiro, né? A gente tipo vive num país que tem diversas línguas, né, diversos costumes ao mesmo tempo, como se a gente fosse só um Brasil, né? Então, enfim, essa questão dos indígenas sempre passou ao lado como para todo mundo e, e não sei, assim, quando eu estava na faculdade, alguma coisa começou a ter um interesse e eu lembro que eu fui num evento e li um livro do Daniel Munduruku, que é um autor conhecido, assim, um autor indígena, e desde aquele momento eu comecei, assim, tudo que aparecia eu tentava ir atrás, estudar, e um dia eu tive uma oportunidade de ir até uma das terras indígenas Guarani aqui de São Paulo, né? O filme, o Paraí, ele é feito na terra indígena Jaraguá, que é na zona noroeste de São Paulo, próximo ali ao Pico do Jaraguá, que para quem é de São Paulo é um lugar conhecido pelo lugar mais alto de São Paulo, né?
E existe uma outra terra indígena no extremo sul, né, já na Serra do Mar, né? Eu comecei a conviver nessa outra terra indígena, na Pinandeporã, e primeiramente eu ia meio de curioso mesmo, assim, comecei a ir junto com esse amigo que estava trabalhando lá, e percorrendo, e assim, ir um pouco descobrindo, assim, né, e aí fazendo amigos, ficando lá, assim, eu ia um pouco para, assim, um pouco tomar contato com esse interesse que eu tinha, que eu sabia muito de onde vinha, e isso foi, enfim, se desenvolvendo, assim, aí fui fazendo alguns projetos que era solicitado, dei uma oficina de audiovisual lá, que falava sobre a história dessa aldeia, às vezes eu fazia, ajudava a formatar um projeto no Excel, e aí me chamavam para tirar foto do evento, sabe, assim, e isso foi indo até que, quando foi em 2014, eu passei realmente a trabalhar num projeto que chama Programa Aldeias, que é um projeto que começou em 2014 e existe até hoje. E aí que eu comecei assim, oficialmente, né, a trabalhar com os Guarani. E nesse projeto eu fazia oficinas, enfim, a gente participava, era um grupo que acabava participando de tudo. Tinha eu, que era uma pessoa mais de audiovisual, de comunicação, mas tinha pessoal de plantio, pessoal mais política, era um grupo heterogêneo assim, e tinha os assessores Guarani, então ficava um grande grupo que se reunia, a gente, enfim, ficava o tempo todo de uma aldeia para outra, vivendo isso, fazendo atos, às vezes políticos, ao mesmo tempo fazia plantação, fazia, construía coisa, e uma das atividades era a oficina de audiovisual. E nesse projeto eu comecei a trabalhar justamente nessa oficina no Jaraguá, com um grupo, e aí, além da parte mais de mexer em câmera, né, de um aspecto mais técnico, assim, a gente começou também a pensar projetos, desenvolver projetos, e foi nesse momento que começou a surgir o Paraí, assim. Eu me deparei com uma foto desse milho, né, porque assim, desse milho colorido, que o Guarani, assim, a questão do milho, do plantio é uma coisa assim que está o tempo todo, né, uma coisa muito falada, e naquele momento começou a eu tomar mais contato com isso também. E aí, quando eu vi essa foto desse milho, eu mesmo falei, nossa, né? A gente nem sabe que isso existe, né? Assim como a gente acho que não sabe que existem as aldeias. E aí, e aí levei essa ideia para o grupo, da gente fazer alguma coisa lá, assim, eles estavam já querendo fazer coisas assim, produtos para as crianças, né? Com crianças, e eu tinha esse interesse em fazer, além do documentário, coisas que a gente estava fazendo, de fazer ficção, né? Fazer filme encenado, e eles também acharam interessante essa ideia, queriam sair um pouco do estereótipo de filmes com os indígenas são sobre 1500, ou tem que estar sempre, ou sendo uma denúncia atual, ou uma coisa muito parada no tempo, assim, né? Então a gente começou junto, assim, unir essas perspectivas, né? E esses desejos, e foi assim que foi começando um processo. Não sei se eu vou continuando ou... Não, não, Perguntando. eu ia te perguntar também assim um pouquinho sobre o enredo do filme, né? Porque no filme a Pará ela tenta entender, como eu falei, né? Quem ela é, por que, que ela fala português, ela não fala guarani normalmente, por que, que é diferente dos colegas da escola, por que, que o pai dela vai para uma igreja cristã, por que, que eles moram numa aldeia que é tão perto da cidade, por que, que tem essa luta por terra, que também é um tema que está no filme. E essas coisas todas são discussões que você via acontecendo lá? Como é que foi levar isso, montar esse roteiro para as telonas? Sim, acho que é legal assim as coisas de eu ter falado um pouco esse preâmbulo antes do filme em si, porque realmente assim o filme, a história, ela quase assim pode parecer um pouco idílico assim, mas ele sai um pouco naturalmente. Assim. Eu mesmo já escrevi outros roteiros, às vezes você tenta, o roteiro fica, não sai. E o Paraí, ele foi realmente uma coisa
que surgiu um pouco naturalmente, assim, um pouco com vida própria, mas talvez até por isso, a gente estava envolvido nesses temas, né? Então, nessa questão, a partir de 2013, começam a ter esses atos nas ruas para pressionar pela demarcação de terras, essa questão do plantio estava todo o tempo nos discursos, né? Aí a gente estava lá, tem essa questão que aparece no filme de buscar uma terra mais distante, né? Porque assim, o filme acabou sendo feito no Jaraguá porque ele é uma situação muito específica entre as comunidades Guarani, pelo menos que eu conheci, né? Os guaranienses tendem a estar, certo, eles estão, na maior parte, esses Guarani que eu estou falando que é o povo Guarani Mbiá, que é um dos povos Guarani, tá aqui no sul-sudeste, então eles não estão aquele imaginário, né, dos povos indígenas da Amazônia, assim, da floresta, mas eles buscam sempre estar em lugares mais de mata, de floresta, tudo mais, também são lugares meio próximos às cidades. Então, muito aqui no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e muito no sul, às vezes no interior, mas também no litoral. Mas geralmente tem um contato com a sociedade envolvente, mas tem um resguardo, assim, tem uma distância, né? Tem uma produção assim das distâncias que fazem estar perto para saber que não é aquilo, que eles não são os Juruá, como eu chamo, mas também tá longe para poder ter o seu modo de vida mais preservado. O Jaraguá é uma situação muito peculiar, assim, porque eles estão justamente na cidade de São Paulo e numa relação muito contígua, assim, quando a comunidade, as comunidades ali do Jaraguá foram crescendo em volta deles. E as estradas também passam. Então, além do movimento assim urbano, também esse movimento das estradas. Então, o filme acabou se desenvolvendo lá porque lá essa ideia que é presente em todas as comunidades guarani de plantar seu centro do seu dia, assim, né? E o milho seu centro da plantação. Lá era muito mais dramático, porque você realmente não tem a terra, né? Ou essa terra está numa relação sempre de conflito, o entorno, seja alguém que se diz dono, seja o parque que não o, o parque que não deixa os Guarani entrar para poder pegar um bambu para fazer um artesanato, seja esse mesmo o assédio para bem e para mal, assim, mas de pessoas de fora, né? Então é uma situação bem única. E como o trabalho estava sendo feito lá, né? Acabou surgindo um pouco naturalmente que esse mote, que seria um mote geral para as comunidades Guarani lá, fica muito mais dramático, porque é uma situação mais peculiar. E aí eu acho que assim, a gente acabou, a partir dessa espinha dorsal, que era a busca de plantar, né, o milho, que é o símbolo central, e as dificuldades de conseguir fazer isso, as outras temáticas foram aparecendo. Então, a temática da retomada de terras, que é um termo usado para essas terras que às vezes que se tenta uma terra nova, assim, né? Uma terra nova, não necessariamente nova que nenhum Guarani passou, mas que às vezes foi expulso, ou que os mais antigos estavam lá. Então, de buscar um lugar mais adequado para o modo de vida, mas um lugar que é novo, que tem conflito para você até chegar lá, né? Então, isso é uma coisa que entra no filme, né? E é nesse lugar que ela vai conseguir plantar, mas é lá que sofre essa violência, né, do entorno. E a gente foi pondo as coisas, que nem a parte da igreja, era uma discussão que eles tinham muito, assim, por causa dessa questão de estar próximo, de ter igreja ali, ter parte da comunidade que vai, ter parte que não vai, ter parte que ter ali sempre essa relação também entre a OPU, né, que é a Casa de Rezas, Guarani, e a igreja, que também é uma coisa mais específica de lá, né? Geralmente nas outras aldeias está um pouco mais com essa distância também para as igrejas,
E lá existe esse assédio. Então, isso é uma coisa que eles trouxeram muito, né? Esse grupo que escrevia junto comigo, que a gente era ali 4, 5 pessoas. A parte da escola lá também, muitas crianças acabam indo estudar em escolas fora da aldeia, tem a escola da aldeia fora, então, naturalmente, assim, o contexto foi dando corpo, né, para essa espinha dorsal. E, às vezes, coisas que aconteceram na época, né, assim, não sei se o quanto eu dou de spoiler aqui, mas tem uma parte dramática no filme que aconteceu quando a gente estava escrevendo, então aquilo foi incorporado, assim, né? Tipo, um dia antes da gente entregar o projeto, quando a gente estava buscando patrocínio, né? Então, é um pouco isso, assim, era uma coisa que eu e esses outros assessores não indígenas e esse grupo de guaranis que estavam trabalhando, as lideranças, e estavam envolvidos, fazendo essas reuniões, discutindo, e aí quando surgiu a coisa do filme, de uma forma um pouco natural, todos os conteúdos ganharam uma forma, assim, a partir desse princípio de ser uma criança, né? Acho que essa coisa da criança é um pouco esse dispositivo, né? Como a gente diz no cinema, é uma estrutura, né? Formal, assim, dramática, que você, a partir disso, você consegue dizer o que você quer. Então, assim, usar o olhar da criança para ser um olhar de descoberta, né? Se fosse um adulto, ele poderia ali não estar plantando aquele milho, mas ele provavelmente conheceria aquele milho. Como um guaranismo, ele conhece. A criança, naquele contexto, pode ser que ela não tinha visto mesmo, porque não estão conseguindo plantar ali naquele momento. Ao mesmo tempo é isso, aí você consegue destrinchar as relações, tem um pai que vai aqui, a mãe, né? Então você mostra esses embates que estão acontecendo da igreja, de arriscar, entrar numa luta política e os riscos que tem isso, né? Então, e ela não necessariamente precisaria ser um desses polos, né? Ela não precisaria ser a pessoa que faz a retomada ou que vai na igreja, ela fica um pouco primeiro como um observador que vai tentando entender a partir do desejo dela de plantar, da dificuldade, ela vai um pouco entendendo o que está em jogo ali, né? E ao mesmo tempo modificando, né? Porque aí, com o desejo dela, com ela indo plantar, com ela perseverando, a própria família dela, né? A questão da relação dela do conflito com o pai, assim, ela vai acabando transformando ali aqueles que estão ao redor. Mas essa coisa da criança tinha um pouco, através desse olhar, a gente consegue ver a aldeia e trazer o público mais para perto, né? Acho que um desejo do grupo era isso, ir pelo lado do cativante, assim, né? Porque era um filme político, no sentido, a gente tinha objetivos políticos, né? Não era um filme só uma expressão artística, enfim, com todo o valor, assim, mas naquele contexto tinha uma coisa de mostrar a luta, mostrar a realidade, para conseguir também a demarcação, pressionar, assim, ou as relações ali melhorarem a relação com o entorno. Então, tinha uns fins concretos, só que a gente tentou não ir pelo lado só da denúncia, assim, né, da realidade. A gente tentou, tipo, a gente trazer para perto, porque era o que eles ali, né, comentavam muito, essa coisa de os Juruá, né, os não indígenas, estão sempre ali, vindo, mas sempre com esse mesmo olhar, de olhar para eles e falar, não, não são índios, porque estão vestidos de um jeito, estão usando não sei o quê, essa casa é uma favela, tal, e não conseguia entrar, tipo, a fundo e, assim, e entender, assim, e ficar perto realmente do que é ser Guarani dentro de uma cidade, né, fazendo sua, né, mantendo suas tradições e em conflito, né, e com toda a sua resistência pela língua, pela cultura e tal. Então, acho que o filme, né, as coisas de contar uma história é isso, você não precisa ter você não é um argumento, né, você não fala, eles estão certos, eles estão errados, tal, mas você apresenta um ambiente, né, uma vida ali, né, então eu acho que essa é a escolha que a gente tinha de mostrar e tentar trazer para perto como uma forma também de luta, assim, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, porque tem o empoderamento da comunidade que está ali ajudando na produção, ela
própria podendo contar a sua história, porque, como você falou no início da nossa conversa, sempre tem uma coisa muito marcada, temporal, antiga, enfim, ou muito de denúncia, ele não, ele está contando como eles são, como eles vivem, claro, a partir de uma ficção, a partir de um enredo, mas tem muito da realidade, né? Então tem claro, assim, espaço de poder contar a sua própria história. Mas eu estava pensando nisso, a importância desse filme para quem não sabe nada. Gente que está achando que indígena está lá isolado na Amazônia, né? Enquanto tem a aldeia está aqui, inclusive na própria capital, né? E o que você acha que o lançamento desse filme agora significa, assim, pensando em tudo isso, lançando nesse momento, Brasil 2023, abril. O que significa lançar esse filme agora, pensando em tudo isso, pensando em tudo, várias coisas que você falou, nesse empoderamento de contar sua própria história, em gente que acha que indígena está só isolado. O que significa Paraí chegar agora na sala de cinema? Quando a gente começou a gravar o filme, ou pensar no filme, né, a gente está numa situação bem diferente. Era uma situação que os povos indígenas estavam menos em pauta, né, estavam mais distantes ainda do que estão hoje. Eu acho que as redes sociais, né, aproximaram, o movimento indígena fortaleceu muito, foi um movimento que ficou muito forte durante os anos do Bolsonaro, assim, não se intimidou, assim, até cresceu, conseguiu apoios fora. Não é à toa que hoje a gente tem um ministério, não foi necessariamente porque o governo agora quis, é porque agora não tinha como não ter, assim, pela força do próprio movimento. Então, assim, eu acho que hoje a gente está num momento com mais visibilidade, né? E, e aí com essa esperança de que esses anos agora consiga fortalecer, né? Essas demarcações de terra, direitos por frente a todos os ataques que aconteceram nesses últimos anos. Mas aí, o Paraí em si é isso. Quando a gente começou a pensar, não tinha tido demarcação no Jaraguá, depois teve, mas depois essa desmarcação voltou atrás. Então, muita coisa aconteceu, mas eu assim sinto que a situação é muito parecida. O que acontece é que eu acho que esse empoderamento que você estava falando e das lideranças de conseguindo fazer suas parcerias e se colocar, né, no mundo midiático cresceu. Então eu acho que, sei lá, dentro dos trabalhos, um trabalho era esse, de filmar, ir nos atos, gravar, tentar fazer a comunicação. E, depois de um tempo eu parei porque eu fazia muito pior do que eles, assim. Inclusive no filme, um o Richard, que é o menino que escreveu o filme junto, participou das gravações, na produção, hoje ele é um super comunicador e aí a gente contratou ele para também apoiar na distribuição do filme, sabe? Então, esse é um exemplo, assim, né? A Sônia, que é a atriz do filme também, ela está apoiando, sendo porta-voz também, de falar. Então, eu acho que, assim, hoje, talvez essa espera toda que a gente teve no filme, o ganho que a gente tem é que talvez a gente tenha mais espaço e a população como um todo está mais aberta ainda a ver o filme e entendê-lo, assim, né? Do que talvez fosse anteriormente. E eu acho que o filme ele tem um espaço legal justamente porque as pessoas estão mais abertas, estão querendo saber, mas ainda estamos plenamente na ignorância dos povos indígenas, ainda muito cultuados pelos preconceitos, né? Preconceito nesse sentido, até os preconceitos, isso, de quem vai, de quem está trabalhando junto, né? Mas que ainda tenta encaixar os povos indígenas num certo lugar. Então, então é isso. Eu acho que assim a minha sensação, a gente vai ver agora, mas é que o filme está saindo num momento muito bom, porque eu acho que ele tem mais caminho para percorrer, mais ouvidos, sabe? Mais gente interessada, mas ele ainda funciona justo como esse chegar mais perto da, da aldeia, né? Dos Guarani, né? De você ir um pouco mais fundo, discutir essas coisas, discutir, discutir sem, assim,
Eu acho que o filme ele tem isso, mostra, né? Mostra ela na escola, mostra o Jaraguá sem tentar encaixar ela, né? Então, eu acho que o filme ele é uma contribuição nesse sentido de chegar mais perto, se livrar dos preconceitos, se livrar de você, como alguém de fora, tentar falar quem são, o que são, se é índio, se não é, se tá legal, se tá certo, tipo, não é a nossa, não é o nosso mérito. Você pode, se quiser, tentar olhar, entender, sabe, assim, tentar estar mais perto, né? E aí aproveitar para sua própria vida, assim, né? No fundo, eu acho que assim, para mim, assim, eu vejo mesmo nesse momento, assim, quando que a gente passou esses 4 anos, eu acho que se não fosse estar perto dos Guarani, assim, estaria muito mais desesperado, assim, do que aconteceu, assim, estando perto deles, ter essa resiliência, essa resistência de saber que, tipo, vai passar, de que a gente vai estando junto. Então, eu não sei, assim, eu acho que hoje, o Paraí hoje, ele tem os meus significados, mas com essa abertura ainda maior, então eu acho que ele está num momento muito legal de estar acontecendo, assim, esse lançamento. Não, demorei aqui, cliquei 3 vezes no microfone para conseguir abrir. O filme está estreando agora nas salas de cinema e tal, mas ele já passou, como você falou, por diversos festivais. Então, por exemplo, Brasília, Tiradentes, aqui também no Rio. Também foi para outros países, foi para Guadalajara, foi para Cartagena, foi para. Ah, eu já não sei falar isso aqui, gente. Mannheim, Heidelberg. Imagino que seja uma vibe Alemanha. Como que Paraí foi recebido em públicos tão diferentes assim, né? E você, para além disso, você percebia diferença na recepção entre um público brasileiro e um público estrangeiro? Então, tem um. Tem isso. O filme realmente ele foi exibido em vários festivais, assim, e acho que esse nosso desejo de ser cativante, né, de buscar para perto, eu acho que a gente via nos festivais que a gente conseguia chegar nisso, porque realmente o entendimento que isso que os alemães tinham, assim, era de uma forma bem próximo ao que tiveram, sabe, em Tiradentes, né? Ou a gente mostrou, às vezes, em colégios, né, para crianças. O filme percorreu tipo, festival infantil, festival ambiental, festival de periferias, festival de cinema indígena, festival, os festivais mais, assim, as competitivas, né, os festivais mais tradicionais. Então, ele, ele percorreu, assim, não só assim, em vários lugares, mas diferentes olhares para o filme, né? E é isso, assim, de exibir para crianças. Então, nesse sentido, eu acho que assim a história consegue comunicar justamente, não posso dizer, mas você falou assim um pouco dos públicos. A minha sensação é que os públicos em geral não tiveram assim uma diferença tão grande da perspectiva, assim. E eu acho que até tem uma similaridade que é todo mundo fica muito interessado em saber o processo, saber o que aconteceu, né? Como foi com as atrizes, como foi com a aldeia. Acho que a grande diferença é que aqui no Brasil a gente está mais contaminado por tentar definir essa coisa, se eles são índios, se está preservado, se não está, se o que acontece, ai, que dó, que eles já estão assim. Tipo, isso é uma coisa que vem da pessoa que está olhando. O filme não coloca nenhuma, pelo contrário, né? Mas eu acho que a gente aqui está numa grande disputa de terras, assim, mesmo que a gente não dê contas, mas a questão indígena é uma questão tá, que ela justamente fica um pouco à distância, mas porque ela tem a ver, né, com a gente. O, o pessoal de fora vê de um jeito mais pacificado, assim, sabe? Eu acho que essa é a questão um pouco, assim. Você não está tão dentro desse conflito que é um pouco até difícil às vezes de entender.
sim, é fácil entender quando você está falando de uma fazenda, e tem os índios e a fazenda tem um conflito de terra ali, mas de alguma forma tem um conflito que é maior, que é da sociedade urbana e dos indígenas que vivem um outro modo. Não necessariamente conflito ruim, né? Mas um conflito de tem dois pensamentos, dois tipos de vida que estão ali e que estão ali diferentes e que um foi totalmente massacrado, assim, e isso está no nosso sangue. Então, eu acho que é isso que é diferente de um público de fora. Do público de fora também tem essas variações, igual eu fui lá em Guadalajara, que é no México, né? Então, você tem várias aproximações, porque o México, por exemplo, é um lugar que tem uma formação do povo que é muito da miscigenação, é muito diferente do Brasil, que tem a miscigenação, mas tem essa tentativa, essa de separação. O México tá ali dentro, tem essa questão do milho, então você sentia que falando ali não era a mesma coisa, mas tinha suas conexões, né? Diferente isso, sei lá, da Alemanha, que foi os dois lugares que eu fui, assim, né? É, que... Mas eu acho que, assim, em suma, né? Em suma, eu sentia que a gente conseguia comunicar com todo mundo, assim, sabe? Porque eu acho que essa estrutura, né, do cinema, da ficção, como é uma estrutura que ela tem esse apelo mais universal, assim, né? Um sentido que você tem alguém, você tem um corpo, tem uma pessoa, tem uma história, né? Assim, não depende de tantos signos, né? Então, a gente conseguia, enfim, era muito compreensível, assim. Eu tinha essa dúvida, porque nas escolhas do filme, eu lembro da gente debater isso e falar, não, eu não quero explicar, não vamos explicar, tipo, o Jaraguá está em São Paulo, a cidade está aqui. A gente vai ver a história por ela, pela Sim, só te personagem. interrompendo, isso assim, eu, por exemplo, não sabia nada, não sabia Jaraguá, não sabia onde era nada. Só em algum momento que elas pegam o ônibus, eu não sabia nem que eu estava em São Paulo vendo o filme. E aí, em algum momento, elas pegam o ônibus, eu fui procurar, gente, meu Deus, foi ali, assim. E foi muito legal, porque é uma outra experiência, realmente, tipo, ir descobrindo. Eu fui assim, da minha total ignorância. Total ignorância. E aí eu fui assistindo, e em algum momento elas pegam o ônibus para ir para um lugar que vocês vão saber vendo o filme, e aí ali que eu me liguei, onde que eu estava e onde elas estavam. E foi virada, assim, foi bem legal. Porque é isso, a gente estava tentando não explicar, né? Não falar assim, eles estão nesse contexto, por isso está assim, por isso que é difícil. Então, um pouco descobrir junto com ela, né? Então, é claro que tem coisas que talvez uma criança de lá não perguntasse daquela forma. Então, não é uma coisa pura, não é que a gente, tipo, saiu gravando uma criança. Tinha um roteiro, tinha intenções políticas, né? Então, discutir certas coisas, mas a ideia era estar dentro dessa perspectiva e não uma coisa de fora alguém já explicar, estamos aqui, esse é o povo Guarani, esse é o né? Então, eles estão lá no ritual, na cena seguinte ela está na escola, né? Aí ela acha o milho ali, você não sabe direito, é um córrego, né? Assim, tipo, porque lá tem isso, tem um rio, mas o rio está perto do esgoto e tal, mas ela acha o milho lá, vai na casa de reza, depois tá ali num campinho, sabe? Assim, então, porque a própria terra indígena é muito polifônica, né? Assim, ela é muito cheia de diversidades, tanto geológicas ali, quanto de aspectos, porque tem uma aldeia que começou antes, depois outra, né? Uma é numa região montanhosa, então não dá para plantar por causa disso. A outra é porque tem muita gente, enfim. Só que a gente não, a ideia não era explicar assim, tipo, né? Era a gente ir acompanhando, assim, explicar na medida do imprescindível, né? E eu acho que isso é um ganho nessa coisa do entendimento que mesmo pessoas de longe, que crianças, que várias pessoas podem ter, justamente porque você vai acompanhando a história dela, né?
Então você não precisa saber que o milho é aquele milho que é a base da cultura alimentar guarani, assim, tipo, ela vai entendendo isso também mais, né? E as relações, assim, da terra, você também não sabe direito, assim, eles estão ali naquela terra, mas tem um processo, quem que tá contra, quem, tipo, a gente sabe, é uma coisa de, a gente sabe que tem um perigo, né? A gente sabe que tem um problema, mas você não, sei lá, é uma história, né? Então, a gente tinha toda essa base, né? Assim, coisa estava acontecendo, mas a ideia era de contar uma história. Então, eu acho que por isso que a gente conseguia que vários públicos pudessem se engajar, né? Se engajar justamente por essa perspectiva de acompanhar ela, né? E a sacada de ser uma criança protagonista e ligando assim todo esse enredo é ótima, né? Porque é isso, a criança está nesse processo de descoberta que a gente também acaba passando, e soa muito, tudo muito verdadeiro ali, tudo que está acontecendo. Antes de você fazer o convite para todos irem assistir Paraí, a gente tem dois quadros aqui no programa, né? E o primeiro é onde a gente dá uma dica. Na verdade, eu decidi que ele é o primeiro hoje, mas nem sempre ele é o primeiro. Uma dica, algo que você acha, para além de Paraí, que a galera que está assistindo a gente devia conhecer. Pode ser um livro, um filme, uma série, um site, um perfil no Instagram, o que você quiser. Tá. Uma coisa ou uma. Pode ser uma coisa, duas coisas, o que você quiser, Tá, gente. tá bom. Eu vou falar então umas coisas que têm a ver, assim, com o filme, tanto acho que com a criação do filme, né? Eu acho que tem esse livro que eu falei lá no começo que eu li, Daniel Munduro, que chama O Sinal do Pajé. Ele tem muito a ver com o filme, então, se quiserem ler, né? Eu acho que é um livro muito bonito, assim. Tem aí uma coisa do cinema, né? Também tem um cinema que influenciou muito o filme, que você falou, estava falando das coisas das crianças, né? Tipo, eu gostava muito e teve a ver com o filme, que são os filmes iranianos, o novo cinema iraniano. Então, tem um filme que chama O Balão Branco, tem um filme que chama Onde Fica a Casa do Meu Amigo. São filmes dos anos 80, 90, que tinha aí, tem uma criança que quer muito uma coisa e ela vai atrás, nada tira ela do seu objetivo. E com isso você acaba vendo uma situação, um entorno, né? Assim, enfim, são filmes que formaram um pouco a visão que a gente vê também no Paraí, assim, né? Então eu sou muito entusiasta desses filmes agora, eles já estão meio velhos, né? Agora, mas assim, quando eu tinha visto, né? Mas enfim, esses filmes e uma coisa que eu ia falar, assim, mais relação ao, aos Guarani em si, é que existe a Comissão Guarani Urupá, que é a comissão que luta assim pelos direitos territoriais do povo guarani, pelas demarcações da terra, né? Então é uma comissão que está cada vez mais forte, se fortalecendo, tem um site super legal, assim. Então quem quiser procurar assim saber mais sobre os Guarani e suas questões, assim, enfim, existem outros lugares, né? Mas eu daria essa indicação da Comissão Guarani Urupá, que eu posso, não sei, depois falar, e aí entra o textinho, não sei, Não, ou- ótimo. mas é o saber mais, assim, em relação ao filme, é um canal para saber mais, etc. Muito bom, muito bom. Várias dicas boas, importantes, interessantes, super relacionadas ao filme. A minha dica, ó, uma coisa que eu sempre falo, Vinícius, estou fazendo programa toda semana, é muito difícil ter dica para toda semana. Então, eu acabo me repetindo com programas que eu já fiz. Por exemplo, a minha dica de hoje é o espetáculo que foi a entrevista da semana passada, perceba, que é um espetáculo chamado Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo, um espetáculo infantil. É uma dica local, afinal de contas, o espetáculo está em cartaz aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, no Teatro do Alci Rocha. E, basicamente, em resumo, bem resumido, se quiser saber mais, volta na entrevista anterior aqui no canal. Ele conta a história de um menino que quer ser. Ele quer dançar balé na escola, joga futebol, mas ele quer também fazer balé.
E aí, simplesmente, os amigos ficam, kkk, essa coisa de menina. Na escola, a diretora fica aí, gente, os pais vão ficar preocupadíssimos. Os outros pais vão dar uma reclamada. E aí, enfim, é tudo ali lúdico, infantil, muita música, muita cor. E é bem legal, assim, é um espetáculo para discutir. Tem, por exemplo, momentos em que fica muito claro como as crianças repetem o comportamento dos pais, quando estão falando, isso é coisa de menina, não sei o quê. Então, é bem legal, está em cartaz aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Glaucio Rocha, até dia 30 de abril, espetáculo infantil, Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo. E aí, Vinícius, o outro quadro que a gente tem aqui é de notícia, uma notícia dos últimos dias que tenha te impactado de alguma forma, pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser engraçada, uma coisa que você olhou e marcou. Se quiser, eu posso começar para dar um tempo aí de você pensar. Tá bom? A notícia, gente, é uma notícia que eu vi, na verdade, eu vi ontem, e aí hoje eu parei para ler. Eu sempre desço o clima nessa hora, tá? Eu sempre falo notícias pesadas. Hoje não é. Pela primeira vez na história desse programa. É uma notícia que eu li, eu fico viajando por sites do mundo inteiro, eu sou meio doida nisso. E aí eu achei um site da África do Sul. Eu não lembro se a pessoa é de lá mesmo, a história, mas também não indicava muito, então estou achando que a pessoa era de lá mesmo. Uma querida, ela casou em 2019. Tá? Ela casou em 2019, contratou o fotógrafo, fez lindas fotos. Meses depois ela virou para o fotógrafo e falou assim, que lindo, minha família está amando. E nunca mais se falaram. E aí agora, 2023, a mulher manda mensagem e fala assim, fotógrafo, seguinte, a gente se separou, o casamento não deu certo, eu queria, essas fotos não fazem mais sentido, eu queria o ressarcimento. O fotógrafo, what? Você tá, é piada, né? Só pode. Aí ela, não, as fotos não fazem mais sentido, o casamento acabou, você tinha que ter uma cláusula disso no seu contrato. Ele, querida, não faz o menor sentido. Aí ela, então vamos fazer o seguinte, 70%. 70% do valor você me devolve. Ele, o que é isso? Ela, então fale com os meus advogados. Ele, com certeza. O fato é, 4 anos depois, a querida decidiu que, porque ela se separou do marido com quem ela casou em 19, ela quer ressarcimento do fotógrafo, que as fotos perderam sentido. Gente, ele vai fazer o quê com isso? Vai voltar? Eu fiquei impressionada. E eu ainda estou com isso na cabeça. Eu compartilhei nas minhas redes sociais e ainda estou refletindo. O que essa querida tem na cabeça? O que ela acha que um fotógrafo faz da vida? O que é o trabalho de um fotógrafo? Não entendi. Ela não deve estar legal, né? Ela terminou o casamento, ela não deve estar numa boa fase da vida dela. Ela, inclusive, fala, olha, sinto muito, né? Tem as mensagens, sinto muito pelo seu casamento, realmente, mas não é assim que as coisas funcionam. Enfim, é isso. E você, conseguiu? Se não tiver também encontrado, não tem problema, não é uma obrigação. Não, uma coisa, eu estava procurando só ver se eu sabia os nomes aqui, mas Não, uma coisa que eu já estava um pouco impactado, assim, e ultimamente também, outro dia estava conversando sobre, também não vai a lugar nenhum essa questão, mas assim, talvez, essas inteligências artificiais que estão surgindo de criação de imagens, de criação de vídeo, que você fala e sai a imagem, ou você fala e eles fazem enfim, trabalhos às vezes de design, de foto, de vídeo, né? Você bota assim, eu quero a foto eu quero uma imagem do Maracanã nevando, segundo o fotógrafo X, e sabe? Essa coisa E eu ainda não fui muito a fundo nisso, assim, mas enfim, o pessoal que está mais ligado nisso, né, começa a falar que é isso, a gente está criando toda uma inteligência artificial nesse campo, mas em vários campos que não tem muita volta, você começa a criar sistemas muito mais inteligentes que o próprio ser humano e que começam a criar coisas de maneira artificial, assim, né? Então, cada vez mais essa coisa da imagem e próprio da robotização das coisas, né? Dos empregos que vão acabando. Mas essa coisa de você não saber mais o que é a imagem, né? A gente tinha uma crença na fotografia, no cinema, como algo que tem um registro, né? Tem foto, então é a prova de que é real, já não é mais. O Papa, por exemplo, não estava com aquele casaco. Até eu achei que ele estava com aquele casaco, perceba. E que é uma doida, ele não ia usar aquele casaco, mas eu acreditei. Porque era uma foto. Eu aprendi que se tem foto é verdade, já não é mais.
Ou se não é verdade, ela tem uma relação com algo que estava lá, né? Assim, existia algo lá que, lógico, teve enquadramento, pode ter até alguém mexendo em cima, né? Mudando isso, uma foto, mudando a ruga, assim, cada vez mais com interferências. Às vezes ela é montada, ela é, tipo, encenada, mas ela tinha um lastro, né? Daquilo que estava lá, seja como for. E agora, nem isso, né? Então, enfim, e aí isso, a relação disso com as redes sociais, né? Enfim, é isso que eu falei. Não sei para onde, não vou para nenhum lugar com esse papo, mas realmente são coisas que você começa cada vez mais, vai, vai pipocando, assim, né? Ainda não estou dando conta do mundo que está surgindo, só que o mundo surge muito mais rápido do que eu me dou conta, né? Sim, e eu vi essa semana também sobre isso, que o querido do Elon Musk, dono do Twitter e Uhum. insuportável, ele tinha pedido, aconteceu tem umas 2 ou 3 semanas, ele acho que foi motivado muito por ele, por outras pessoas da Tesla, e, enfim, pessoas que ele vai regimentando, de vamos parar as pesquisas em inteligência artificial, a gente não sabe onde isso vai dar, isso é muito perigoso, precisamos parar. Sempre desconfiem de Elon Musk, pois essa semana saiu a notícia de que ele, lá no Twitter, continuou. Ele mesmo pediu para todo mundo parar, porque ele está fazendo a pesquisa. Para daqui a pouco ele vir com a grande revolução, olha só como eu sou um gênio. Como tudo na vida de Elon Musk, né? Ele geralmente faz assim. Aí parece que ele é um grande gênio, quando na verdade ele manipulou todo o entorno. Mas eu não vou entrar aqui no mérito de xingar o Elon Musk hoje. Que é algo que eu gosto muito de fazer, inclusive. Meu vídeo mais visto do TikTok é xingando Elon Musk. É uma característica que eu tenho, é falar mal do Elon Musk. Seguinte, Vinícius, a gente está encerrando. Queria novamente agradecer muito sua presença aqui, ouvir sua história, ouvir você falar sobre Paraí, sobre sua experiência, enfim, com as comunidades indígenas de São Paulo. Convida a galera para assistir, estreia nessa quinta-feira nos cinemas Paraí, convida a galera. Isso. Primeiro eu que agradeço, mano, um prazer estar aqui, poder conversar, poder falar, né? Falar do filme, divulgar, enfim, falar sobre os povos indígenas, né? E falar um pouco sobre esse universo, essa questão, acho que é sempre importante. Obrigado pelo espaço. E é isso, o Paraí estreia dia 20, né? Cinemas de todo o Brasil, os cinemas do Rio também, né? As confirmações dos lugares, dos horários. Ih, calma aí. Mano, eu tô um pouco. Eu não, porque a gente não sabe direito, a gente não sabe ainda os lugares certos e os horários. Tem algum perfil, algum site, algum lugar onde vocês vão postar isso, as Eu pessoas vou possam falar saber? eu vou falar da distribuidora e da produtora, que aí de repente Tá. eles podem procurar, tá? Então Se eu quiser, vou, pode voltar na resposta. Volta no convite. Eu corto da minha eu vou pergunta e voltar. volta aí agora. E, e vou fazer o convite, então, para todo mundo poder assistir o Paraí, ele estreia dia 20. É muito importante esse começo, né? O cinema independente, cinema brasileiro, cinema indígena, ele luta muito por um espaço e é rápido. A gente precisa sempre ser muito visto na quinta, na sexta, até o domingo, né? Porque é um espaço muito pequeno para muita gente com coisa muito importante, né? Querendo, né? Nesse espaço do cinema independente. Então, o filme estreia dia 20. Você pode acompanhar os lugares, né, em que ele está sendo exibido pelo perfil da Descoloniza Filmes, que é a distribuidora, e da Travessia Filmes, que é a produtora do filme. Então, fica aí, Então, espero todo lá, mundo se lá. entrar no Instagram, isso. Você entrar lá no Instagram, na Descolonize, na Travessia Filmes, dá a Isso. saber onde está passando. Então, show. Não tem desculpa, galera. Não tem desculpinha. Lembrando que a gente está na Semana dos Povos Indígenas, né? A gente está aqui hoje, terça, o programa está indo ao ar. Amanhã é o Dia dos Povos Indígenas, que antigamente era o Dia do Índio, né? Que a gente saía fantasiado de índio na escola, a gente já sabe que isso não é legal. A minha geração fazia isso quando era criança, hoje em dia a gente já sabe que não é legal. O dia se chama Dia dos Povos Indígenas, essa semana toda, para a gente entender nossos comportamentos com relação também aos povos indígenas. Paraí tem aí uma função essencial. É isso, mais uma vez, obrigada e sucesso para o filme. Obrigado você, e foi um prazer. Beijo, gente, até a próxima.